Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Direcast, o podcast para tirar suas ideias do papel e direcionar a sua empresa. Hoje eu estou aqui com o nosso sócio João, né, para acompanhar nosso podcast, e com o nosso convidado super especial, Eduardo da Zopo. Eduardo, seja muito bem-vindo, se apresente para a galera. Maravilha, prazer estar aqui hoje no podcast do Luan, aceitar o convite, valeu, obrigado Luan. Bom, sou Eduardo, sou o CEO da Zopo, trabalho aí com tecnologia já tem mais ou menos 15 anos, então é um bom tempo. Já fui vendedor, já fui desenvolvedor de software, sou formado em engenharia, comecei minha carreira na área de tecnologia, já trabalhei em algumas empresas aqui de Joinville. Mudei para São Paulo, né, lá em São Paulo trabalhei como desenvolvedor na Cisco durante 5 anos, decidi pivotar minha carreira, vim para TOTS, eu vim como vendedor e desde então estou aí na área de vendas. E continuo nessa área desde 2014, na verdade, faz aí 8 anos que eu estou atuando na área de vendas. Que legal, Eduardo. Bacana, seja bem-vindo. Com certeza hoje a gente vai explorar aí alguns assuntos, né? Então, para o pessoal saber sobre o que a gente vai conversar, o que a gente vai perguntar. O Eduardo não sabe, né? Mas as perguntas vão acontecer. Porém, a gente vai conversar aí um pouco sobre a história da Zopo. A gente vai falar um pouco sobre o produto que eles vendem, como que eles ajudam as empresas, quais empresas eles ajudam. E a gente também quer conversar um pouco sobre as finanças, né? As finanças empresariais. E aí eu vou deixar essa parte com o João. Eduardo, conta um pouquinho pra gente, então, como surgiu a Zopo. Quanto tempo vocês têm de mercado? Né? Como é que surgiu a empresa? Qual que é a ideia? Quem que vocês trouxeram pro projeto? Então, pra gente conhecer um pouquinho melhor. Legal, cara. A Zopo, na verdade, é uma empresa, é um bebê, né? Ela tem 5 meses, em que de fato a gente tirou do papel. Tem 5, 6 meses, nasceu ali em fevereiro de 2022. E o propósito que a gente encontrou, na verdade, né, e tanto eu quanto os meus sócios, o Aislan e o Rafael, foi o de a gente conseguir trazer, ou melhor, popularizar, né, o conceito de implementação de CRM para dentro de empresas que não têm isso, né? Então a gente entendeu que existe um gap de mercado muito grande hoje, né, seja em indústria, empresas de serviço, algumas, enfim, você tem diversas empresas de diversos segmentos, que hoje eles fazem uma venda muito no freestyle. Né? Então, o pessoal entende o conceito de venda, né? Você tem lá o representante que tira pedido desde sempre, mas isso dentro desses mercados, nessas empresas, nunca evoluiu. Né? Então, você tem o padrão que é o quê? Geralmente o vendedor, muitas vezes, ele faz o acompanhamento lá dentro do Excel. Né? Então, a empresa dá essa ferramenta para ele como trabalho, muitas vezes esse é o modelo de trabalho. Mas a Zopo ela vem para revolucionar isso. Né? Então a gente faz uma transformação digital e o conceito em que a gente traz é justamente esse. Né? A gente é uma empresa que é um stack de ferramentas, a gente tem na verdade um stack de ferramentas e a gente apoia as empresas na construção de um processo comercial com tecnologia e com processos. Então a gente encontra muitos desafios. Né? Então tanto empresas que têm, por exemplo, um processo comercial que ele já é maduro, já tem uma certa maturidade, o pessoal entendeu muito bem o que é inside sales, né? Como que se constrói um processo de vendas. E a gente tem, dentro dessas empresas, alguns gaps, por exemplo, com relação à ferramenta. Né? Então, eles utilizam ferramentas que são CRMs, mas, de fato, não conseguem ajudar o empreendedor no que ele precisa para conseguir ganhar escala. E a gente trabalha pontualmente dentro disso. Né? Então, a Zopo ela veio para conseguir melhorar o processo de venda das empresas ou, né, a gente recebe clientes ali que não têm um processo de venda e, às vezes, ele chega desesperado falando, Eduardo, eu preciso... vender mais, né? Essa é a demanda. Fala, eu sei que tem alguma coisa aí rolando no mercado, sei que o pessoal está falando muito sobre inside sales, né, sobre processo de venda, e a gente ajuda essas empresas tanto na construção de processos quanto na adoção de ferramentas. Então esse é um dos nossos propósitos, é o que é o nosso core business, o que a gente faz muito bem. Que legal. João. Muito bom, legal essa breve história. Eduardo, quantas pessoas que estão trabalhando com vocês hoje? Hoje a gente tem 11 pessoas no time. Montando, né? É isso aí, aumentando, né? A minha pergunta é basicamente, a Zopo ela é uma empresa nova, né, 5, 6 meses, mas quais são os próximos passos, o que vocês estão imaginando de mercado, né? Como você falou, tem um gap de mercado muito grande no negócio de vocês, mas quais são os próximos passos, novas ferramentas, vão implementar novos processos, o que vocês estão pensando assim para o futuro próximo? Legal, ótima pergunta, cara. Hoje a gente tem, na verdade, uma visão de crescimento bem consolidada, né? Eu brinco que a Zopo, ela entende muito bem a identidade dela, a gente sabe muito bem o que a gente está fazendo e para onde a gente está indo, né? É um mercado gigantesco
Porque de empresas do Brasil, né, que de fato utilizam CRM, que tem um processo comercial maduro, é uma porcentagem muito pequena, né? Então, você até tem algumas pessoas que estão trabalhando nisso hoje, né? Tem alguns influenciadores que trabalham muito bem nisso, que são algumas referências de mercado, só que o pessoal ainda não adotou esse conceito massivamente no Brasil, né? Então, isso é um conceito americano que a gente teve aí entrando aí, principalmente com a Salesforce, lá nos anos 2000, em que, né, essa adoção iniciou pela Salesforce. E aí depois a gente teve algumas outras empresas que trouxeram isso, mas geralmente o pessoal entra ali dentro entendendo que, putz, eu tenho um software que é o CRM, ele vai me ajudar, só que eles ficam nisso, né? Eles pensam que, na verdade, se eu contratar esse CRM, os meus problemas de vendas estão resolvidos. Como é milagroso. E essa é até uma pergunta que eu ia fazer na sequência, assim, porque na verdade não existe mágica, né? Sim. Mas assim, de uma maneira resumida e simples, como é que funciona o processo de vocês, da implantação até o resultado final, de uma maneira bem simples? Legal, bacana, cara. Essa é uma ótima pergunta. Os clientes, eles trazem diversas demandas, né? Então, como eu comentei, tem clientes que têm um processo comercial já maduro, então ele entende muito bem o produto que ele vende, ele entende qual é a jornada de compra do cliente dele, e a gente tem alguns clientes que eles não conhecem isso, então eles não têm mapeado, né? Ele faz uma venda muito no freestyle, porque, enfim, esse cara, pela necessidade de empreendedor, ele aprendeu a vender, então faz uma prospecção fria muitas vezes, e até faz isso muito bem, só que sem um apoio, sem um background de ferramenta, né? Onde que a Zupo entra dentro desse processo, né? Então a gente traz o CRM para dentro da operação do cliente, né? Então, a partir daquele momento, ele vai estar munido com a ferramenta para quê? Para poder ter o controle, por exemplo, de telefonia, né? Todas as conversas a partir daquele momento, elas passam a estar dentro da ferramenta, então você consegue fazer um acompanhamento de telefonia, todas as conversas, né? Hoje a gente comercializa um software que é chamado Bitrix 24. Qual que é o grande diferencial da ferramenta? Ele é multicanal, né? Então, ao invés de você ter somente um canal para você se comunicar com o teu cliente, você tem diversos canais diferentes, né? E nesse processo em que a gente implementa o comercial do cliente, em que a gente faz essa construção, a gente mapeia a jornada de compra do cliente dele. Então, a gente entende quais são os canais em que ele consegue atender melhor o cliente. Você tem, por exemplo, e-mail, você consegue ter telefone como um canal extremamente eficiente de venda. E você consegue ter o WhatsApp, por exemplo, além das redes sociais, né? Então, o Bitrix 24 hoje ele tem integração nativa com o Facebook, né? Você tem integração nativa com o Instagram. Então, você consegue conectar todos esses canais para poder fazer a venda dentro do CRM, né? E onde a gente trabalha? Na organização dessa informação dentro do CRM. Então, quando, por exemplo, uma demanda entra para dentro do CRM, o que você tem ali dentro? Você tem essa demanda muito bem organizada com o processo comercial do cliente já estruturado ali dentro. E quem faz esse processo é a Zupo, né? Então a gente constrói, a gente entende qual é a jornada de compra, entende quais são as fases, as atividades que o vendedor vai ter que fazer ali dentro. E a partir disso a gente faz uma parametrização, a gente configura o CRM de acordo com o modelo de negócio dele e daquilo que, de acordo com o estudo que a gente faz do processo do cliente, ele é mais eficiente para a venda dele, né? Então a gente faz até um estudo de canal para entender, poxa, que canal que você vende mais? Eu vendo por, enfim, Facebook, por exemplo. Tem muita empresa que vende muito bem por lá, vende por Instagram, né? Você faz um anúncio pago. Então a gente constrói, a gente parametriza o CRM para poder atender exatamente a demanda do cliente, trazendo essa eficiência e organização de informação, né? Legal. E basicamente hoje a maior parte dos clientes de vocês são serviço, área de serviço, atuação de serviço. Então, por exemplo, quem está escutando a gente tem uma empresa de serviço, tem que pensar hoje em que momento ele está uma jornada de crescimento mesmo, de maturidade comercial, vamos dizer assim, né? Então, vamos lá, o cara não tem um CRM, ou seja, não tem um lugar onde eu organizar minhas oportunidades, né? Beleza. Ou então, não, eu já tenho um lugar, mas eu mesmo vendo. Ou não, eu tenho um lugar e estou no desafio de repassar para o vendedor. Ou não, eu tenho um vendedor e tenho o desafio de treinar uma equipe de vendedores e gerenciar, né?
Ou não, eu tenho tudo isso e preciso conseguir mapear aí qual é o desenvolvimento deles e quais são os pontos de melhorias. Mas se eu não tenho um caminho, não tenho um processo muito bem definido, se eu não consigo ouvir as ligações, como é que eu vou mentorar meu time? Exatamente. Não dá, né? É isso. Esses exemplos que tu deu agora são muito ricos, né? Porque eles são dores, na verdade, que a gente tem. A gente atende muitos clientes com essas dores. E são dores em etapas diferentes da jornada de maturidade do processo comercial dele. Né? Então, por exemplo, né, o exemplo do telefone. Né? Digamos que eu tenho um cliente com uma operação de telefonia e se eu não tiver um CRM, né, para poder organizar as oportunidades, e eu precisar, por exemplo, aplicar um processo de Sales Enablement, né, que é um processo onde eu vou fazer uma melhoria do meu time de vendas, né? Então você faz o coach do teu time de vendas, né? Você precisa fazer escuta de ligação, você precisa entender como é que está o pitch do vendedor, você precisa entender se de fato ele está conseguindo entender as dores do teu cliente, né? Quando você não tem o CRM, é muito difícil, se torna quase impossível você conseguir fazer um processo de melhoria no teu vendas sem uma ferramenta adequada. Não consegue melhorar o resultado? É muito difícil, né? Teria que ser basicamente um super-humano, né? Sim. Vou tentar ouvir todas as ligações ao mesmo tempo. Não dá, não tem como, né? Ou eu tô na sala, e se tu tá na sala e o teu vendedor tá na sala no telefone, é uma coisa. E além do mais, você tá ouvindo o lado de cá, tu não tá ouvindo o outro lado da linha. O que aquela oportunidade, o que aquele prospect, vamos dizer assim, falou do outro lado que o teu vendedora respondeu tal coisa. Às vezes Exatamente. A pergunta é ou ele perdeu uma oportunidade ali, né? Mas se você só está ouvindo um lado, você não sabe, né? Então... exatamente. E essas são as dores, na verdade, que os nossos clientes eles vêm até nós, né? Sim. Eles buscam isso porque eles entendem que chega um ponto em que você até pode ter uma entrada muito eficiente dentro do teu time de vendas, de leads, né? Só que acontece de muitos times de vendas perderem muitas oportunidades, né? E geralmente o gestor, ele não entende por que está acontecendo isso. Sim. Ele se pergunta, fala, cara, eu estou recebendo muitos leads, estou investindo pra caramba, às vezes em tráfego pago, né? Às vezes eu estou fazendo um baita trabalho de marketing, mas eu não consigo entender por que o meu time de vendas, por exemplo, tem baixa conversão. E é nesse ponto onde a gente entra para poder entender o processo comercial, se de fato ele está adequado, se está bom, né? Porque muitas vezes o problema não é no processo comercial, o problema é na ferramenta. Sim. E aí eu desço um pouquinho mais, eu vejo se, de fato, a ferramenta permite com que ele tenha esse processo de melhoria de vendas. Né? Então, a escuta da ligação, por exemplo, é fundamental. Né? Então, para você conseguir fazer, né, uma melhoria para quem trabalha com telefone, cara, é escutar, melhorar pitch, né? Fazer um coach do time. Então, isso é essencial. Da mesma forma como, por exemplo, né, dentro do processo de venda, você tem etapas, né? E muitas vezes você tem um vendedor que ele é muito bom lá no início da etapa do teu processo comercial, mas às vezes esse cara não é muito bom no fechamento. E aí quando você vai observar, né, de fato, como que ele está tentando fechar uma venda, né, como que, se de fato ele conseguiu descobrir as dores do cliente, você descobre que às vezes ele está falhando, né? Ele não conseguiu bater num ponto específico, ou ele não está conseguindo conduzir aquilo a conseguir gerar valor do produto que tu vende ou do serviço que tu vende, né? Isso tudo você consegue fazer o acompanhamento dentro da ferramenta que a gente implementa, né? Que é o Bitrix 24 ou um CRM, falando de modo geral, né? O bacana do que você falou, assim, porque primeiro que tem a ferramenta, que é o processual, né? Mas também tem o serviço de vocês, no qual vocês, não sei se a palavra é essa, se vocês usam, mas de repente consultoria, enfim, um projeto, né? Onde vocês vão entrar no processo comercial, entender e melhorar aquilo, né? Trazer a visão da experiência de vocês, né? Legal. Perfeito. João. Eu acho que a gente vai agora mudar um pouquinho o rumo da conversa. Você falou muito bem da sua empresa, logicamente, né? Bastante sobre o processo de vendas. E eu queria te perguntar, Eduardo, os próximos desafios, vamos dizer assim. Né? Para quem não sabe, que está ouvindo aí, a Zopo é cliente da Diretrizes na parte de contabilidade também do financeiro. Então a gente faz a administração financeira em parceria com a Zopo. E eu queria entender também qual que é a importância desse trabalho, né? Tendo em vista que vocês estão crescendo, né? E o que o financeiro, o que a contabilidade pode contribuir para a empresa nesse momento.
E, João, então acho que complementar, acho que é muito bacana também a gente entender porque uma empresa tão nova, né? Porque não é comum, vamos lá, não é comum, né? Não é comum, né, João? Uma empresa tão nova, tão no início de jornada, trazer o financeiro com tanta importância para dentro de casa, né? Então acho que também, junto, complementando aqui com a pergunta do João. Ótimo ponto, cara. Acho que a gente pode dividir isso em alguns pontos bem específicos, né? Levando em conta a Zopo, né? A gente é uma empresa pequena que, enfim, tem 5 meses de vida, 6 meses de operação, mas a gente cresceu muito rápido, né? Então, conforme você cresce de tamanho, você acaba crescendo a tua demanda, né? Então, nós somos 3 sócios fundadores que até hoje a gente faz tudo. Né? Então, é aquele negócio, né? Você cobra o escanteio, bate, né? E faz o gol também. Então, quando você tem esse cenário em que você faz tudo, é complicado, ou melhor, é muito improdutivo você ter que sair do seu core business, do que você sabe fazer muito bem. E, por exemplo, no meu caso, eu gosto de vender e eu vendo bem pra caramba. Eu faço isso... É o que eu gosto de fazer, é o que eu levanto todos os dias e, putz, cara, é o meu negócio, eu faço isso muito bem. E aí eu tenho que parar para poder fazer o financeiro, porque eu sou responsável financeiro, né, da Zopo. Quebrava a minha rotina completamente. Então eu saía de uma energia em que eu estava muito alta, de uma coisa que eu domino completamente, para poder ter que mergulhar lá no financeiro. Por quê? Porque você tem que fazer. Né? Então é um negócio que é importante, né? Enfim, você tem contas a receber, você tem contas a pagar, né? São todas as obrigações que você tem na empresa. Então, quando eu entendi que eu, fazendo essa quebra, eu estava desperdiçando um tempo produtivo que eu poderia estar usando para poder fechar mais clientes, para poder fazer outras coisas que eram mais produtivas, como pensar em novos produtos, pensar em como eu posso melhorar o meu time de entrega. Eu chamei o Luan e falei, Luan, socorro, cara. Falei, socorro, cara, eu preciso de ajuda. Não tá fazendo sentido eu cuidar do financeiro hoje, porque não é minha especialidade. Né? Embora eu faça isso, aquela quebra que eu tinha de energia, né, de sair de uma atividade que eu domino completamente para aquele negócio que não é o meu core mesmo, que não é o que eu faço todos os dias, isso me quebrava e deixava todo o processo muito cansativo, né? Então, chamei o Luan e falei, Luan, me ajuda, cara, preciso da ajuda de vocês. E quando de fato a gente trouxe a diretrizes, né, para poder fazer o nosso BPO, cara, a mudança foi muito visível, né? Inclusive até os meus sócios, eles vieram para mim e falaram, dá para sentir que as coisas estão menos pesadas para ti, né? O negócio tá fluindo muito melhor. Então, esse foi um ponto, né, de entender muito bem que se você é bom numa coisa, foca no que você é bom. E naquilo que você não é tão bom, terceiriza. Não tem problema fazer isso, né? Sim. Então a gente enxerga isso de uma maneira extremamente positiva porque você fica desafogado para poder fazer aquilo que você domina, né? Sim, sim. E eu queria, concordo contigo, acho muito bacana e acho importante também ter essa visão, né? Vou focar de fato no que é importante, ou de fato no que eu sou muito bom, o que o nosso time é muito bom e também, né, passo para uma outra empresa, né? Para quem também tem mais conhecimento sobre aquela área, tocar. Eu queria aproveitar e de repente fazer uma analogia, e aí a pergunta é para o João, nem é para o Eduardo, ter que poder contar. Para quem está assistindo, ouvindo a gente, o João toca o time de BPO financeiro, que é a terceirização do financeiro, junto com a Angélica ali, né, João? Isso. E aí, ali o Eduardo falou de vários momentos que uma empresa de serviço, por exemplo, tem com relação comercial, né? O cara não tem um controle, não tem onde centralizar as informações e tudo mais. Depois ele tem tal desafio. Conta um pouco pra gente, assim, normalmente, quando se trata de financeiro, quais são os momentos e os desafios das empresas de serviço, por exemplo? Primeiro passo, né, que eu vejo que é o mais importante é quando o empreendedor, o CEO, ele deixa, né, de fazer um trabalho operacional, né, aquele trabalho maçante, vamos dizer assim, e passa a pensar estrategicamente na empresa dele. Né? Então, aqui é o processo que o Eduardo passou. Então, ele acaba, né, ganhando muito mais, né, de uma maneira muito mais inteligente também, podendo fazer a empresa dele crescer. Esse é o primeiro ponto, né, que você já sai de largada ganhando muito. E eu sempre falo também que
muitas empresas hoje não têm nenhum tipo de controle, né, financeiro da sua empresa, né? Então, muitas vezes o sócio mistura pessoa física e jurídica, não tem controle de fluxo de caixa, não tem nada, né? Então, a partir do momento que a gente inicia esse trabalho, que vai mudar esse mindset, né, da parte estratégica, o cara vai focar no estratégico, vai olhar números, né? Eu sempre brinco que os números não mentem, né? Então, ele vai olhar números e ele passa a ter um controle, passa a ter uma equipe especializada, focada no negócio dele, que vai olhar todo dia, né, para o fluxo de caixa dele, para o que ele tem para receber, para o que ele tem para pagar, ajudando esse empreendedor a tomar decisões. Eu acho que esse é o grande diferencial, né, que o time do BPO financeiro da Diretrizes pode entregar para o cliente. Então, são esses dois pontos, né? O primeiro, sair dessa operação, desse trabalho maçante. Como o Eduardo falou, geralmente o empreendedor ele é bom no negócio dele, no que ele se propõe a fazer. Então, o cara é vendedor, o cara é comerciante, o cara é bom instalador de máquina, enfim, né? Mas ele nunca estudou e nem trabalhou no financeiro. Isso acaba se tornando maçante, né? Questão da energia que o Eduardo comentou. E aí, quando você terceiriza isso, dá até um alívio. Acontece isso mesmo, isso é bem comum, né? Porque aí você, né? Aquele negócio assim, a empresa é minha, eu tenho que estar olhando todo dia pro financeiro, ver se vai dar, se não vai dar. Só que quando você transmite essa confiança e sabe que pessoas capacitadas estão fazendo isso, tira todo um peso da tua costas, né? Então acontece que né, é bem disruptivo, vamos dizer assim, né? É uma mudança muito grande. E aí o time da diretriz do BPO está totalmente, né, capacitado e especializado para atender a empresa, principalmente de serviço, né? Onde o empreendedor está focado na entrega, no resultado do time dele, e aí a parte financeira fica com a gente. Isso, show de bola. E, Eduardo, lá no iniciozinho da nossa conversa, tu falou um negócio que eu deixei anotado aqui, que é curioso, cara. Primeiro, engenheiro de formação. Sim. Passou pela área de desenvolvimento. Comercial, como é que essas três coisas se conversaram e como é que isso contribui para você chegar até o momento atual da Zopo? Legal, cara. Pô, ótima pergunta. Até difícil de responder, né? Deixa eu abrir o livro aqui. Quando eu conto um pouco da minha trajetória, geralmente o pessoal fala, caramba, cara, como assim, né? Formei engenharia de computação, trabalhei com desenvolvimento e depois fui para venda. São coisas praticamente antagônicas, né? Sim. Que você tem. Mas quando eu fiz na faculdade de engenharia, na verdade, eu sempre me senti um pouco perdido, né? Eu fiz e aí, cara, ali no meio, quando eu tava ali enfim, no segundo, terceiro ano, eu pensei, pô, não é o que eu quero, mas eu vou terminar porque, de fato, eu preciso ter alguma coisa, né? Cara, fiz nesse meio período de quando eu iniciei a faculdade, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de software, só que eu não me encontrava ali, né? Então eu estava sempre pensando, pô, isso aqui não faz sentido para mim, não tem a ver com o que de fato eu sinto que é o meu propósito, né? Isso até é um pouco relacionado a propósito de vida mesmo, né? E teve uma certa vez que eu estava conversando com um diretor da TOTUS, inclusive um grande amigo, e cara, ele me deu esse toque, né? Ele falou, olha, o que tu acha de vir para a área de vendas, né? Eu falei, pô, faz muito mais sentido tu tá na área de vendas, eu sei que tu tá aqui, pô, cansadão, tá, né? Cara, vamos fazer essa transição, pô, eu tanco isso, né? Eu te indico lá, dá um tempo, né, pro teu ramp-up para se desenvolver, e eu tenho muita gratidão, inclusive, por isso, né? Porque foi ali naquele ponto, quando eu tive, de fato, meu primeiro contato com o cliente ali, né? Eu vou te pedir uma pausa, que eu vou deixar tu contar essa parte, mas, cara, é impossível não fazer essa pergunta. Sim. No momento que ele te falou isso, você teve preconceito com a área de vendas? Tive. Como é que foi isso? Porque assim, trazendo para o nosso podcast, para quem assiste a gente, ouve a gente, são empreendedores. Cara, empreendedor, ele vai montar a empresa, ele é apaixonado pelo produto, pelo serviço dele. Não adianta, ele está montando uma empresa para entregar aquilo ali. Só que ele não sabe que ele tem que vender. E aí, beleza. Quando o Eduardo, o teu diretor lá, o teu diretor falou isso pra ti, qual foi o teu preconceito? Ou enfim, né, que falou que foi, né? O que tu pensou naquela hora ali? Cara, eu pensei, falei, cara, vendas?
Pô, vendas não, cara. Tá dizendo que Pô, não presta cara, mais nada. Eu né? estudei tudo isso aqui. Pô, cara, esses 5 anos aqui, né, estudando engenharia. Pô, passei, né? Enfim, fui desenvolvedor por 5 anos. Falei, pô, vendas não, cara. Eu pensei... E assim, é um conceito completamente equivocado que as pessoas têm de que, pô, vendedor é o cara que ele não deu certo no resto e aí ele virou vendedor, né? Só que por um outro lado, sempre é o Jordão que fala, vendas cura tudo, né? É, Ricardo Jordão. Ricardo Jordão Magalhães. Vendas cura tudo, Vendas cara. cura tudo. E assim, quando eu consegui entender o conceito, né, de que vendas era uma ciência também, não é só o cara que é super descolado e que, tem um papo muito bom, não. Vendas é ciência, cara. Ciência pura, inclusive, né? Quando eu comecei a entender isso, e eu entendi que, de fato, nada acontece no mundo enquanto uma venda não é feita, seja qualquer coisa que é transacional, é uma venda, né? Venda de serviço, qualquer coisa, um produto, alguma coisa que alguém fez, alguém tem que vender. E as coisas não acontecem. Quando eu entendi que, de fato, vendas movimentavam o mundo, aí eu caí na real que eu falei, não, cara, isso aqui é incrível. Isso aqui, de fato, é onde eu quero estar, né? E eu lembro muito bem que o meu despertar não foi quando ele me fez o convite. Quando ele fez o convite, eu falei, cara, vamos tentar. Vamos tentar porque, de fato, eu gosto de falar com... Eu gosto de gente. Pensei assim, eu gosto de gente, cara, eu curto pra caramba conversar com gente, mas vamos lá. E quando, de fato, eu entrei na minha primeira venda, né, que eu comecei a falar sobre o produto, eu entrei num flow tão grande, cara. Eu entrei naquele flow, assim, que naquele momento eu parei. Sabe quando tu para pra pensar e tu pensa assim, caraca, velho. Era isso? É isso que eu curto fazer, cara. É esse negócio que, putz, me acende, entendeu? Sim. Nesse ponto em que eu descobri isso, ali eu entendi que, de fato, eu estava pivotando não só a minha carreira, como, cara, o meu propósito de vida eu estava descobrindo ali naquele momento, que era ajudar as pessoas de alguma forma, né? Então, em vendas você tem essa oportunidade, né? Você consegue, de fato, literalmente mudar a vida das pessoas, né? Você consegue apresentar um mundo, uma solução, resolver uma dor, que muitas vezes é uma dor tão latente que ela tem, que elas, depois de um tempo, voltam para te agradecer e falar, pô, cara, tu mudou minha vida. Sim. Então, tu conseguiu ouvir isso, depois que, de fato, tu vendeu um produto, uma solução que matou uma dor, cara, que incomodava, às vezes, aquela pessoa, aquela empresa, há muitos anos, é isso que traz o meu senso de propósito. Né? Então, sempre que eu estou fazendo uma venda, sempre que eu estou vendendo, estou, né, mostrando um produto, alguma coisa, ou simplesmente conversando, entendendo as dores de alguém, eu sempre penso no momento depois do... Não sei se talvez... Vocês passam por isso sempre, né? De olhar alguém que vem com uma demanda para vocês, uma dor, ele fala, pô, Luan, socorro, preciso de ajuda. E tu já pensa e fala, cara, depois de um tempo ele vai me agradecer pra caramba, né? Sim. Então eu passei por isso muitas vezes, do pessoal voltar e falar, pô, tu mudou minha vida. Tu mudou a realidade da minha empresa. Sim. Então isso fez uma diferença muito E grande. agora a pergunta do milhão, Eduardo. Eu não vou nem perguntar daqui 5 anos, mas onde que você enxerga a Zopo daqui 2 anos? Para daqui 2 anos a gente ouvir esse podcast novamente e ter certeza que vocês foram além. Sim. Legal, boa. Isso aí é bem... É isso aí? É isso aí. Hoje a gente é uma empresa de serviço, majoritariamente de serviço, a gente vende implementação de CRM, mas a gente tem uma estratégia muito bem desenhada para a construção de alguns produtos para a gente poder vender com recorrência, né? Então, dentro desse ecossistema, né, a gente está fazendo a construção de produtos que vão se encaixar muito bem dentro de CRM, né? Então a gente vai conseguir integrar como se fosse um Lego, né? Você coloca ele no lugarzinho certo para as coisas funcionarem. Então a gente está fazendo essa construção de produto. E, cara, o nosso plano é a gente, daqui a 2 anos, ter as despesas fixas da empresa completamente pagas só com produtos recorrentes, né? Claro, tem outros sonhos que são muito maiores, mas o nosso principal é isso. Então, a gente ter um produto de recorrência que, de fato, vá conseguir trazer essa realidade que a gente não tem hoje. Hoje a gente vive da venda de serviço, né? Então, tem que estar sempre vendendo, né? Mas, assim como a gente lê lá dentro do livro lá do Receita Previsível, do Aaron Ross, que fez um baita sucesso aí alguns anos atrás, né? Então, todas as startups, na verdade, vieram baseadas depois disso. O Aaron Ross foi o cara que alavancou a Salesforce, né? E levou a Salesforce lá do 0 lá aos 100 milhões, né?
que era o número mágico na época. Na época. Isso, na época. Hoje já está na casa do bilhão. Hoje unicórnio. Hoje o unicórnio é bilhão, exatamente. Na época era os 100 milhões, né? Sim. E ele entendeu que o jogo, putz, há quanto tempo? 20 anos atrás ele entendeu que o jogo era esse, né? Você conseguir construir recorrência. A gente é uma empresa de serviço, mas a gente não pretende ser assim para sempre. A gente pretende ter serviços, não só serviços, como produtos que vão ser recorrentes também. Então daqui a 2 anos, sem qualquer dúvida, a gente vai estar lá. Que legal. Ô, Eduardo, eu quero aproveitar esse gancho de toda essa explanação que você deu sobre, por exemplo, receita recorrente. E dá para ver, né, João, a diferença, por exemplo, de empresas que nascem com mentalidade já, né, uma maturidade pensando lá na frente. João, conta um pouco para a gente qual que é a importância da receita recorrente. Na realidade, a importância da receita recorrente é basicamente a segurança, né? Então, é que nem você está falando, hoje você trabalha com venda de projetos, vamos chamar assim, então sempre correndo atrás da máquina, vamos dizer dessa forma, né? E a partir do momento que você começa a trabalhar com receita recorrente, o teu planejamento fica muito mais seguro, né? Por quê? Porque você tem uma previsibilidade de receita, né, de acordo com as suas despesas. Então, o Eduardo falou que o objetivo deles é chegar, né, só com a receita recorrente cobrir todas as despesas fixas. Isso aí vai dar uma liberdade para eles, né, de tanto de investimento, crescimento, né, da empresa, trazendo segurança, né, que é o que todo empreendedor busca, né, segurança, né? Então, basicamente essa é a importância da receita recorrente. Ela te dá uma segurança e uma previsibilidade, né, para você ter uma liberdade, uma segurança de trabalho e um planejamento futuro. Há tempos atrás, muitas vezes a gente fica pensando, tá, mas como é que o meu serviço ou o meu produto pode se tornar uma receita recorrente? É impossível. Não é, se a gente talvez usar um pouco de criatividade, um pouco, né? Não é o nosso caso, né? Por exemplo, a gente vende, né, contabilidade, o nosso serviço ele é uma receita recorrente, ou seja, o nosso cliente ele é fixo e todo mês ele vai nos pagar para a gente executar aquele serviço mensalmente. Porém, para outros serviços, às vezes isso serviço ou produtos parece ser impossível. No entanto, a gente vê hoje caixas, né, que são entregues, né, de vinhos, por exemplo, na sua casa, paga mensalidade e recebe lá o vinho todo mês, né, um pacote diferente. Ou seja, foi criado um modelo de negócio pensando em receita recorrente com um produto que até então as pessoas compravam de uma forma sazonal, provavelmente. Na realidade, todo mundo quer saber o pulo do gato, né? Não existe pulo do gato, né? Então, todos os serviços recorrentes, com certeza, teve um custo de investimento, né? Exato. Então, a receita recorrente, ela tem uma curva, né? E o grande desafio é você diminuir o tempo dessa curva, né, o máximo possível, né? Então, eu sempre, quando você usou o exemplo do vinho, eu sempre ficava pensando, pô, essa conta nunca fecha. Na realidade, ela fecha depois de um determinado volume de vendas, né? O que muita gente não está disposto é pagar esse custo de aprendizado, de investimento e tudo mais, né, para essa conta inicialmente zerar e depois começar a dar resultado. Né? No início é muito mais investimento, com certeza, né, para depois poder colher esse exatamente. Resultado. Não, com certeza. A grande sacada que o pessoal está aplicando hoje para serviço, não só serviço, mas alguns produtos que eles tinham uma demanda pontual de compra, né, como por exemplo o vinho, né? É tu produtizar isso dentro de um pacote mensal, né? Então, por exemplo, tem alguns empreendedores, né, que eu vejo que vendem serviço, mas não conseguem produtizar aquilo com uma recorrência, né? E tem coisas que elas são recorrentes, que tu precisa daquilo sempre, né? Que já é natural, né? Já é natural, exatamente. Vamos dar um exemplo, o consumo de vinho, por exemplo. A pessoa vai consumir vinho sempre, né? Sim. Se você conseguir trazer isso dentro de um produto, que de fato ele vai ter aquilo ali, aquela disponibilidade, né? E que você incentiva, inclusive, esse consumo daquele produto, né? Seja uma necessidade ou até por desejo, você consegue fazer a construção de uma recorrência. Não é fácil, né? Como o João comentou ali, não tem um pulo do gato. Não existe isso. Não existe. Se eu disser que tem uma fórmula mágica, né, que tu vai aplicar, colocar na equação e resolver, não tem, mas dá para pensar de uma forma inteligente de produtizar algumas coisas onde você consegue vender isso com recorrência, né? Sim. Então, isso é o que a gente tem buscado. Inclusive, a gente tem alguns clientes que eles vêm com essa demanda pra gente também. Deixa eu ver. Né? De perguntar, falar, cara, hoje eu vendo serviço, né? Como é que eu faço para poder tornar isso mais recorrente, né? Você tem uma série de estratégias que você pode utilizar, né? Então, além de você conseguir produtizar, como eu comentei, fechar isso dentro de uma caixinha, tornar isso vendável dentro de um período X, né? Lembrando que a recorrência ela não é necessariamente uma coisa mensal, né? Pode ter recorrência, que é uma recorrência, sei lá, semestral, por exemplo, uma recorrência anual, que você compra uma vez por ano, mas a recorrência é quando você tem uma periodicidade
de compra e que de fato você tem ali alguém que está engajado dentro daquilo, né? Num produto, você tem um consumidor que está engajado com aquele produto. Então a gente recebe essas perguntas, mas esse aí é o grande pulo do gato. Né? Então hoje quem está conseguindo resolver isso são as empresas que estão tendo muito sucesso. Sim. Né? Que estão conseguindo montar um capital, que o João comentou ali, né? Sobre um capital de segurança que permite o quê? Né? Uma empresa que tem uma renda recorrente, que tem uma receita em que você tem previsibilidade sobre ela, que é eu sei o quanto vai entrar no próximo mês, depois no outro e no outro, né? É uma empresa que ela consegue arriscar. Esse é o grande X da questão, né? Ela consegue separar um pedaço daquilo ali para poder apostar, que é o que as startups fazem, né? Eu consigo pegar um pedaço daquilo ali para falar, cara, vamos testar. Testar o quê? Qualquer coisa. Vamos entender como que o mercado está funcionando, né? São os testes AB que você tem, né? Sim. Então, é a partir disso que surgem, inclusive, as grandes ideias que a gente tem hoje no universo das startups. São empresas ou fundos, na verdade, né, que captam ali, colocam dinheiro ali, e isso permite com que elas tenham recurso suficiente para você conseguir fazer teste. Depois de um tempo que você tem previsibilidade, você consegue ir a mercado de maneira muito mais fácil, e aí a vida do empreendedor é mais fácil, é mais segura, né? Verdade. Show de bola. Acho que de encontro ali com o que você falou da receita previsível, né? Tem a questão da recorrência e também tem a previsibilidade de saber quanto eu vou vender quando você tem um processo, né, Eduardo? Então, assim, por exemplo, aqui esquema ali do processo da receita recorrente eu sei exatamente quantas ligações, quantos acessos eu tenho que fazer, quantas pessoas eu tenho que abordar, eu sei exatamente qual é a taxa de conversão, se eu agir dessa forma padronizada, eu conheço minhas taxas de conversão até chegar ao cliente virar meu cliente final. Né? Então, só conhecendo o processo, só mapeando o processo para poder, né, medir, para conseguir conhecer e para conseguir aí melhorar essas taxas de conversão e ter também essa receita previsível. Né? Vou saber que eu vou chegar até lá naquele momento. Perfeito. É previsibilidade dentro do processo, né? A gente chama isso de o funil ao contrário, né? Que é eu entender quais são os passos que eu tenho do meu processo de venda. E ali dentro tem uma forma matemática que você consegue aplicar para poder entender, por exemplo, né? Se eu quiser bater uma meta ali de 100 mil reais, eu preciso entender qual é o preço do meu produto, entender a minha taxa de conversão que eu tenho dentro de cada etapa do meu funil. E a partir do momento que eu consigo ter as entradas suficientes, né, para poder bater essas taxas de conversão em cada etapa que eu tenho, eu vou ter o meu resultado final, né? Então, quando a gente fala sobre vendas e matemática, é muito isso, né? O processo ele permite com que você torne isso uma ciência. Sim. Né? Então, acho que super bem observado esse ponto, né? Inclusive, a gente tem casos de empresas que têm insegurança com relação a isso, né? Então, diversas vezes recebe um empreendedor lá falando, Eduardo, eu não sei o quanto que eu vou vender, não tenho previsibilidade, cara. E eu falo, como é que tá o teu funil? Vamos lá, vamos olhar e falar, não sei. Não tem. Não tem. O que é funil? Só não tem o funil. O que é o funil? Não, por favor. Eu preciso dividir isso em etapas, as coisas precisam ser claras, né? Tem inclusive pro empreendedor, né? Para quem está fazendo a gestão desse processo, pro vendedor, ele precisa entender. Né? Às vezes eu tenho, por exemplo, um processo que ele tem um fechamento semanal, né? Então, digamos que se eu tenho um processo de fechamento semanal, eu fico uma semana sem encher a entrada, o topo do meu funil, dentro dessa maquininha de fazer salsicha, cara, vai chegar um ponto em que não vai sair salsicha por um período. Não vai chegar ao porque não abasteci. Sim. Né? Exatamente. Então isso é uma demanda muito forte que algumas empresas ainda não entenderam, tá? E isso é super básico. Sim. E algumas empresas ainda não conseguiram entender essa matemática. Mas quando elas abrem, né, os olhos para isso, elas entendem que essa coisa ela é uma ciência, aí a gente vai para um outro patamar, que de fato é você conseguir ter previsibilidade também no teu processo de venda que tu comentou, né? Não é só da receita, Exato. é do teu processo. De venda. Isso, exatamente. E aí a gente consegue ter previsibilidade no financeiro, consegue ter previsibilidade nas despesas, nos custos, qual parte disso aqui eu posso retirar para arriscar. Né? Exatamente. Porque se a gente não tem tudo isso, né, parece muito, e realmente é bastante coisa, não é uma tarefa fácil, não é 2 mais 2 vira 4, né? Sim. Não é algo totalmente lógico, né? A gente precisa trabalhar e evoluindo dia após dia, é um trabalho bem incansável, vamos dizer assim, porém, quem consegue, colhe bons frutos, né?
Tranquilidade, né? João, mensagem final para quem está ouvindo a gente. Mensagem final. Primeiro, agradecer o Eduardo, né, pelo bate-papo, bacana a história que ele contou. Minha empresa é tão nova, né, que nem você falou, um bebê ainda, já está colhendo bons frutos, né, tomou decisões corretas também já desde o início. A gente espera que e vai estar junto para que a Zopo cresça muito, né, a curto prazo e a longo prazo. A galera que está ouvindo aí, gostou do bate-papo, a questão do financeiro ali é bem importante, principalmente para quem é da área de serviços, tá? Porque, como eu falei anteriormente, você deixa de focar no que de fato é o seu core business, o que é o que você tem que vender, entregar para o seu cliente, né? E deixa com a gente a parte da administração financeira, da contabilidade, isso vai estar tudo integrado e vai facilitar bastante o teu dia a dia. Então, a gente fica inteiramente à disposição, que vocês precisarem, a gente tá aí para bater um papo. Com certeza. Eduardo, mensagem final para quem está ouvindo a gente. Legal, maravilha. 2 mensagens então, né? 2, pode ser? Duas, 3 duas. se tu quiser. Tá contigo. Primeiro, se você tem uma empresa, né, e você tem um vendedor, né, alguém que está ali ativamente vendendo, você deve começar seriamente a pensar em ter um CRM, a pensar em estruturar um processo comercial. Tem muito material na internet falando sobre isso. Conhecimento no YouTube, enfim, diversas ferramentas aí tá de graça, tá? E eu incentivo sempre o pessoal a buscar esse conhecimento porque vai fazer toda a diferença. E agora falando um pouco aí sobre a diretrizes, né, com relação ao BPO, isso salvou a minha pele como empreendedor, indico. O empreendedor que tem um BPO financeiro, ele dorme mais tranquilo à noite. Então, Você não é o primeiro a falar isso, cara. É verdade. Pode voltar nos podcasts ali que eu já ouvi essa frase antes. O empreendedor dorme tranquilo à noite, cara. Não adianta. Então eu recomendo mesmo. Não, eu já ouvi isso. É engraçado, né? Às vezes a gente não entende isso até acontecer, né? Então, tira um peso das costas, né? Tem alguém junto me olhando com isso. Tem alguém para sentar contigo e teus sócios para trocar essa ideia. Você não fica só sobre a responsabilidade de uma pessoa Verdade. só. E, cara, na correria do dia a dia, não acontece. Eu e tu e eu, ou eu e mais 2, né? Enfim, a gente não vai sentar para conversar sobre isso, né? E daqui a pouco, pô, Eduardo, faz 3 meses que tu não me apresenta financeiro. Pô, mas a gente nunca tem tempo, cara, né? Então, é uma rotina que é implementada e faz a diferença, né? Com certeza, sem dúvida. Maravilha. É isso? É isso. Foi um prazer enorme aí estar junto aí batendo um papo. Tá certo. Gente, obrigado. Obrigado pelo bate-papo, obrigado por assistir, acompanhar a gente. Se você tem empresa de serviço ou conhece alguém que tem ou que pode melhorar o processo comercial, que pode melhorar a parte financeira, envie para essa pessoa e acompanhe os próximos vídeos que estão por vir aqui. Só tem conteúdo bacana, tem bastante gente de muito conhecimento para compartilhar com a gente. Um abraço e até mais.